Bom, pessoal, então hoje nós começamos com um novo assunto, né? Vamos falar de inteligência de enxames, e esse vai ser o nosso assunto aí das próximas 4 semanas, né? Então, para começar, definição, né? Inteligência de enxames vem do inglês Swarm Intelligence, e vem da ideia de que muitas espécies se beneficiam de algum tipo de comportamento social. Por quê? Porque para grande parte das espécies, a vida em grupos vai aumentar as chances de acasalamento, por exemplo, vai facilitar encontrar comida, principalmente nas espécies, né, que são predadoras, que caçam, facilita, né, para eles a caça em grupo. E também viver em grupo também, né, aumenta a chance de encontrar parceiros para acasalamento, né, mais fácil ali de encontrar dentro do grupo. Também para as espécies, né, que são atacadas, né, que tem algum predador na região, também é vantagem viver em grupo, porque reduz a probabilidade de ataque, né, é mais fácil de um animal ser atacado sozinho do que no grupo, né, o grupo consegue se proteger melhor. Também vivendo em grupo, eles permitem a divisão do trabalho, né, então tem várias espécies, né, desde as formigas, lobos, que tem essa divisão, né, onde cada um pode ser responsável por uma tarefa. E, bom, facilita a caça, que também já se encaixa ali no facilita encontrar comida, né? Então, esses comportamentos sociais dessas espécies acabaram inspirando diversas ferramentas computacionais. Ferramentas computacionais que são usadas para a resolução de problemas, né, que é o nosso principal foco aqui na disciplina, e também para coordenar estratégias para a robótica coletiva. E agora as definições aqui, então, né, Swarm Intelligence. Esse termo foi usado pela primeira vez lá no final dos anos 80 para definir sistemas robóticos celulares no qual uma coleção de agentes simples interagem de acordo com algumas regras locais, né, regras deles próprios ali, implementadas neles próprios. Então, inteligência de enxames, né, aí tem uma outra definição, que é uma propriedade de sistemas de agentes não inteligentes, de capacidade individual limitada, exibindo um comportamento coletivo inteligente. Então, assim, se você olha para um agente, parece que ele não está fazendo nada demais, parece que o comportamento dele não tem uma inteligência, mas quando você olha o grupo, fica evidente que o comportamento coletivo tem essa inteligência por trás, tá? Esses sistemas robóticos celulares aqui, tá? Só para vocês saberem, uma célula robótica vai ser um sistema completo que tem o robô, o controlador e mais alguns periféricos, como um posicionador de peças e o ambiente de segurança. Então, assim, isso aqui às vezes é chamado de célula de trabalho também, tá? Então, foi lá a primeira vez, né, que foi usado esse termo Swarm Intelligence, que hoje é usado aí bastante nesses modelos atuais. Então, esse termo hoje, né, inteligência de enxames, é usado para descrever qualquer tentativa de projetar um algoritmo ou um dispositivo distribuído para solução de problemas que são inspirados pelo comportamento coletivo de insetos sociais e de outras sociedades de animais. Então, pela definição, um agente é uma entidade capaz de perceber o ambiente e de agir nesse ambiente. E quais são as ações que um agente pode tomar? Né? Ele pode interagir com o ambiente e também com os outros agentes que estão naquele ambiente. Então, quando você olha para o agente, parece que ele está preocupado só com o seu papel, tá? Mas quando você olha para o grupo, aí o grupo parece estar bem organizado. Tá? Então, novamente, isso vale para muitas espécies. Se você pegar lá um formigueiro, olhar uma formiga individual, parece que ela está fazendo só a parte dela. Ela está ali procurando comida, levando alguma coisa, né? Mas quando você olha o ninho todo, o formigueiro todo, você vê um comportamento muito mais complexo emergindo ali, tá?
Aparentemente, essa organização dos agentes não necessita de uma supervisão. O sistema ele é auto-organizável, não tem um controle central, não tem alguém definindo o comportamento dos agentes, né? Então, você vê um bando de pássaros voando, às vezes você tem a impressão que tem um que é o líder, aquele que está na frente, né? Normalmente eles voam naquela formação de V. Mas, na verdade, isso não acontece. O líder ele vai sendo trocado ao longo do tempo, né? Até porque o líder cansa mais, ele enfrenta mais resistência, né, do ar. Então, por conta disso, quem está ali na liderança do bando, na verdade, ele só está fazendo aquela liderança temporária, está naquele voo, né? Mas não tem ali um conceito de um líder, de um chefe, de alguma coisa assim. Mesmo nas formigas, em que existe a figura da rainha, quando a gente fala em rainha, a gente pode pensar, né? A gente tende a associar com sociedades humanas, né? Então, quem que é o rei e a rainha numa sociedade humana? É alguém que controla tudo, que manda em tudo, né? Que tem poder sobre tudo, que diz o que todo mundo pode ou não fazer. Mas, né, bom, pelo menos era assim, né? Os reis e rainhas atuais aí já não tem essa mesma atuação, né? Mas, enfim, quando você pensa em formiga, já não é bem assim, né? A função da rainha ali no formigueiro é só de pôr os ovos, né? Que vão criar as novas, as novas operárias, né? Que vão ali buscar comida para o ninho, fazer todas as funções do ninho. Então, elas fazem isso até instintivamente. Né? Elas não precisam da rainha falando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Elas já nascem ali sabendo, né? O qual vai ser o papel delas, né? Elas vão ser ali alimentadas durante um período e depois elas vão, cada uma, desempenhando a sua função. Então, o sistema acaba, né, como eu disse, se auto-organizando sem necessitar de uma supervisão. Aquele vídeo lá que a gente viu lá na primeira semana, né, aquela animação, aquilo ali tinha algumas coisas verdadeiras, né, que era o caso ali das formigas forrageando e seguindo a trilha de feromônio, mas tinha lá também a figura do líder que não existe, né. Na verdade, toda a comunicação delas é química, é através da soma ali dos elementos químicos que elas acham deixados pelas outras que elas decidem o que elas vão fazer. Então, assim, não tem um controle explícito sendo feito. E isso acaba também acontecendo em muitas outras espécies, né? E não tem esse líder. Algumas espécies têm, claro, né? Tem alguém ali, tem um, um elemento que acaba fazendo o papel de chefe, de líder. Mas em muitas outras isso não ocorre. Então, o sistema acaba se auto-organizando. E as interações, então, que são locais e são feitas entre os agentes, elas frequentemente acabam sendo origem para um padrão global. Então, o padrão global que a gente vê acaba sendo derivado aí do que a gente vê como comportamento individual. Né? Se você lembrar lá também da cena dos morcegos, lá do Batman, que a gente viu também na primeira semana, você também tem algo assim. Né? Então, você tem lá aquele grupo de morcegos voando, parece algo super complicado, mas na verdade o que cada morcego está fazendo é seguir ali regras simples, né? De não colidir com os demais, de seguir o bando. Mas quando você vê aquele grupo todo reunido, você vê um comportamento bastante diferente. Em pássaros a gente vê isso, né? Principalmente grandes bandos de pássaros, né? Tem algumas cenas, depois a gente vai ver um vídeo também, que você vai perceber que parece até nuvem de insetos quando você vê aquele bando de pássaros, né, muito grande, de milhares de elementos, e eles voando e formando alguns padrões no ar, tá? Então você vê uma coisa assim que parece que é coordenado, né? Parece aquilo que a gente vê hoje com drones, né? Que o pessoal faz lá, milhares, centenas de drones, milhares de drones, e montam lá um desenho, alguma coisa no ar. E aí você vê esses pássaros voando, fazendo aqueles desenhos, parece que eles estão também, né, tendo né, no caso dos drones, é claro, tem um software controlando, passando o sinal para eles, para onde cada um vai ficar, né? Mas no caso desses pássaros não tem, é só cada um cuidando da sua vida ali, cada um cuidando do seu voo, e isso acaba formando um padrão que é interessante de se ver, né, de longe, porque ele forma algo assim bastante curioso, né?
Alguns princípios básicos, então, por trás de agentes. Proximidade, qualidade, diversidade, estabilidade e adaptabilidade. Tá? Vamos falar de cada um deles. A proximidade. Os indivíduos, então, eles devem poder interagir e formar elos sociais. Então, para você ter um sistema de enxames, os indivíduos precisam ter alguma forma de interagir. Não faz sentido você ter indivíduos que não interajam, que não compartilhem informações. Isso não traria nenhum benefício, né? Nem no sistema real, nem no sistema artificial, né? Qualidade, né? Os indivíduos eles conseguem avaliar suas interações com o ambiente e com os outros indivíduos. Então, basicamente, o indivíduo vivendo em sociedade, ele consegue interagir e ver se aquela interação foi boa ou foi ruim, né? Se ela deve se repetir ou não. Ele consegue ver se os outros indivíduos estão se desempenhando melhor do que ele ou não, né? Então, como eu falei, você, para ser bom numa tarefa, o que você faz, né? Você treina e observa o que os outros que são bons naquela tarefa estão fazendo, né? E se inspira neles, né? E tenta copiar aquilo que eles estão fazendo, tenta sintetizar aquilo que eles fazem para fazer igual, para ver se você consegue chegar no mesmo nível. Eventualmente você vai, né, tentar superar isso, vai tentar usar a sua própria individualidade para tentar superar. Mas inicialmente o que você faz, né? Você está sempre comparando, né? Então isso também vale para qualquer coisa. Se você pensar em esportes, por exemplo, né? Em esportes os indivíduos ou os times estão disputando contra outros ali, né? Sozinhos, né? Se eles estivessem treinando sozinhos, né? Uma equipe que só treina e nunca vai jogar, ela nunca vai ser tão boa quanto aquela equipe que vai jogar lá e consegue comparar o seu desempenho, consegue comparar as suas habilidades com a de outros elementos, outras equipes, né? Então, essa parte da qualidade, ela é bastante importante e é colaborativa, né? É uma coisa que você consegue avaliar a partir das interações. Diversidade, né? Ainda sobre a qualidade, né? Muitos rankings, né, que existem, tênis, xadrez, enfim, vários esportes individuais têm rankings, e até esportes coletivos, né? No caso do futebol também tem, né? O ranking lá da FIFA e tal. Então, isso é feito como, né? Avaliando as interações, avaliando cada vez que dois indivíduos ou dois times se enfrentam, esse resultado vai ser usado para calcular lá, eventualmente, um ranking. Diversidade, né? A diversidade também é fundamental na maioria das abordagens de computação inspirada na natureza, porque isso aumenta a capacidade do sistema de reagir a situações que não eram esperadas. Então, isso na natureza é importante, porque o ambiente pode mudar. Então, se você tem uma espécie super adaptada ao ambiente, todos muito parecidos, uma mudança do ambiente pode acabar com essa espécie. Então, assim, todos comem exatamente as mesmas coisas, têm exatamente os mesmos pontos fracos e fortes. Então, de repente, uma mudança de ambiente acaba extinguindo aquela espécie. Enquanto que uma espécie que tem uma diversidade maior acaba tendo mais chance de sobreviver, porque numa mudança de ambiente, aquele indivíduo que nem era tão apto acaba se tornando mais apto, né? E o jogo muda. Aquele que tinha uma vantagem evolutiva, talvez, passa a ter uma desvantagem e vice-versa, né? Falamos disso, inclusive, na questão lá de alimentação, né? De como que conseguir viver com uma quantidade menor de alimentos e calorias e tal, era melhor antes, né? Porque você tinha escassez e hoje, com abundância, isso inverte, né? Então, quem consegue viver com menos hoje, quem precisa de menos hoje, acaba tendo dificuldades porque a oferta acaba sendo muita, né? Você tem abundância de alimentação, enquanto que o indivíduo que já tem um metabolismo mais acelerado, que precisa de mais, acaba tendo uma saúde melhor porque ele consegue encontrar, né, aquela alimentação que ele precisa, né? Então, tudo isso muda na natureza, principalmente, isso muda com relação por causa de mudanças climáticas, por causa de predadores e tudo mais, né? Então, acontece muito de uma espécie que não tem predador, de repente aparece um predador e essa espécie, né, vai ter sérias dificuldades. E vice-versa, né? Acaba o predador natural, a espécie acaba ficando com muitos indivíduos, né?
Então, a diversidade acaba sendo importante para essas adaptações. Por fim, a gente tem também a questão da estabilidade, né? Os indivíduos eles não podem mudar radicalmente de comportamento em cada flutuação no ambiente. Porque, às vezes o ambiente flutua muito, então a gente não quer indivíduos que eles não tenham nenhuma individualidade, nenhuma estabilidade, que eles mudem o tempo todo. Tá? Isso também não ajuda a resolver problemas, né? Porque você tem indivíduos que acabam sempre reagindo demais, né? Aquelas interações que ele está tendo. Então, acaba caindo naquela ideia, né? Se você simplesmente só ficar copiando, né, o que o indivíduo melhor está fazendo, você no máximo vai conseguir chegar onde ele chegou, né? Se você copiar tudo que ele faz, você nunca vai conseguir superá-lo. Você vai no máximo chegar até onde ele chegou. Então é importante também manter uma certa estabilidade, né? O indivíduo manter a, um pouco daquilo que ele tem, e assim, ele segue os outros, mas mantém um pouco da sua individualidade para que isso possa talvez ser vantajoso ao longo do tempo. E aí tem a adaptabilidade também. Então, assim, não pode ser muito estável nem muito adaptável. Tem que ser um meio termo, né? Essas duas coisas são meio antagônicas aqui, né? Então, assim, totalmente estável, né? Algo que não muda, o indivíduo que nunca muda também não vai resolver nada, né? Ele precisa ser adaptável, ele precisa se adaptar ao ambiente e às mudanças da população, tá? Então precisa ter essas mudanças, ele precisa observar o ambiente e os outros indivíduos para se adaptar e conseguir sobreviver. Então, essas duas coisas são um tanto antagônicas e os melhores sistemas acabam sendo justamente os que conseguem combinar essas duas coisas da maneira ideal, na medida ideal, né? Ser estável e adaptável ao mesmo tempo, né? Um pouco estável, um pouco adaptável. E a questão da qualidade e diversidade também, né? São antagônicas, são um pouco antagônicas também, porque não adianta o indivíduo ser o melhor apenas, né? Se todos forem igual ao melhor, você não tem diversidade. Então você precisa ter indivíduos com mais, com mais e menos adaptação ao ambiente, por causa dessa questão da importância da diversidade, né? Então, assim, você busca a qualidade do grupo como um todo, mas você também precisa de um grupo diverso, tá? E os enxames, então, né, são os conjuntos de indivíduos capazes de interagir uns com os outros e também com o ambiente. E a inteligência de enxames é essa característica que emerge do enxame como resultado de você aplicar aqueles princípios que a gente acabou de ver. Então, quando você aplica proximidade, qualidade, diversidade, estabilidade, adaptabilidade, você daí surge o que a gente chama de inteligência de enxames. Quando a gente fala de enxames, a gente fica com a impressão, né, principalmente usando o termo em português, né, a gente fica com a impressão de abelhas, de coisas que a gente chama naturalmente de enxames, né? Então, o termo enxame a gente acaba falando, enxame chama coletivo de abelha. Não, não necessariamente, tá? Quando a gente fala de inteligência de enxames, a gente pode estar falando de qualquer tipo de coleção de agentes que interagem. E aí tem vários exemplos: colônia de formiga, enxame; bando de pássaro, enxame; rebanho de animais, enxame; os próprios enxames de abelhas são enxames; cardumes de peixes são enxames; colônias de bactérias são enxames; tráfego de veículos também podem ser considerados enxames. Veículos não são seres vivos, mas nesse caso aqui, né? Por isso que eu falei que é interessante a gente. Por isso que eu falei que eu prefiro o nome inspirado pela natureza do que inspirado na vida, porque veículos não são vivos, né? Mas eles têm um comportamento dinâmico, um comportamento de interação, um comportamento de enxames. E eles são, né, na sua maioria, guiados por humanos hoje, né? E multidão de pessoas também podem ser consideradas como enxames, tá? Então, vamos ver aqui alguns enxames que já serviram de inspiração para modelos computacionais. Aqui a gente tem um monte de formiga, né? Eu chamei essa foto de congresso de formigas, né? Porque assim, tinha um monte de formiga reunida
Um belo dia lá, cheguei em casa, vi, falei, o que está acontecendo aqui, né? Daí peguei lá logo a câmera, tirei essa foto. Depois observei que nessa aparente descoordenação aqui, né? Na verdade, o que estava acontecendo era uma mudança. Alguma coisa aconteceu lá no ninho delas e elas estavam partindo para outro lugar. Acontece muito com formiga doméstica, né? Se você joga lá um repelente, alguma coisa, né, um veneno, elas tendem a migrar para outro lugar. E às vezes é natural, né? Às vezes alguma coisa ali, ou outra espécie que invadiu, alguma coisa acontece e elas querem mudar de lugar. Às vezes é até a fragmentação da própria colônia, que essas formigas, muitas formigas domésticas não fazem mais o voo nupcial. Isso é algo mais das formigas selvagens, vamos dizer assim, né? Nas formigas domésticas é comum, às vezes, você ter mais de uma rainha, e aí quando o formigueiro está saturado, elas saem, né? Elas vão e fundam um novo formigueiro, elas dividem o formigueiro, né? E aí nessa mudança, elas acabam levando, vocês vão ver que várias aqui estão carregando alguma coisinha branca aqui, ó. O que é essas coisinhas brancas? São os ovinhos, né? As larvas das próximas formigas. São formigas que ainda não tiveram a metamorfose completa. Então elas estão levando aí esses ovinhos ou essas larvas, né, para a nova localização. Tá? Então é comum você ver isso. Quando você vê trilha de formigas, às vezes elas estão levando alimento, né? Você vê algumas indo de mãos vazias, mãos entre aspas, né, mandíbulas vazias, e outras você vê carregando alguma coisa. Então, se elas estão carregando, muitas vezes é alimento, mas muitas vezes são os próprios filhotes aí do formigueiro. Tá? Não filhos delas, tá? Porque elas são todas operárias, todas irmãs, né? Todas muitas vezes filhas da mesma rainha. Né? Então, o que elas estão levando, na verdade, são as irmãzinhas mais novas aí, né? Que ainda não passaram pela metamorfose completa, que ainda não viraram formigas adultas, tá? Então, aqui mais alguns formigueiros. Essa formiga aqui também, eu tirei a foto, é uma formiga argentina, ou pelo menos me parece ser, tá? Tem todas as características, preciso ainda achar alguém especialista em formiga para confirmar. Mas a formiga argentina é muito comum no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E essa daqui parece muito com uma formiga argentina, uma formiga maiorzinha, tá? Às vezes a gente vê elas por aí. Então eu assumi que ela é uma formiga argentina, tá? Mas assim, para ter certeza mesmo, sei lá, só ouvindo lá no formigueiro se elas estão falando em castelhano ou não, né? Para saber se elas são argentinas. Não, é brincadeira, tá? Só para ver se vocês estão prestando atenção. Formigas não falam. Tá? E tem, então, algoritmos inspirados em formigas, tá? Tem muitos, tá? Tem o Anti-Colony Optimization, que a gente vai ver, tá? Que é esse aqui. Modelo lá do Dorigo, desenvolvido durante o doutorado dele, que depois virou uma meteorística. Tem muitos, então, modelos derivados aí do Anti-Colony Optimization, tá? E vamos ver também o modelo Particle Competition Cooperation, que é um modelo que eu desenvolvi aí durante o meu doutorado, tá? Então, esses dois aqui a gente vai ver, eles têm inspiração em formigas. Bando de pássaros, né? Temos modelos inspirados em bandos de pássaros? Temos também. Temos, inclusive, o Particle Swarm Optimization, que é o próximo modelo que a gente vai ver. Tá? O próximo modelo que a gente vai ver é o PSO. E ele é inspirado principalmente aí no voo dos pássaros. Né? Então, aqui a gente temos várias fotos de pássaros. Vamos ver ainda hoje, um pouquinho mais tarde, aí um vídeo com muitos pássaros, voos de pássaros, para vocês se inspirarem aí para a semana que vem, quando a gente vai falar do PSO, tá? Que as maritacas, que a gente aqui em Rio Claro tem bastante, tá? Então, a gente costuma vê-las aí nos finais de tarde, principalmente, né? Fazem bastante barulho aí e andam em bandos também. De vez em quando a gente consegue vê-las nos postes aí e tirar algumas fotos.
Essas duas aqui eu tirei. Aqui mais alguns pássaros, né? Esse aqui é o ganso do Canadá. Essa foto é no Canadá, né? Esse ganso é bastante comum por lá. E esses aqui, segundo o Google Lens, né? A primeira busca que eu fiz, ele colocou um bicho lá que é muito comum na Nova Zelândia. Então não vai ser esse aqui. O mais provável aqui é que sejam gaivotas prata, que é a gaivota mais comum lá na Austrália. Então, todo lugar tem muitas dessas aqui. E elas invadem mesmo, né? Elas vão na parte onde tem quiosque lá, o pessoal tá comendo lá, qualquer coisinha que cair, elas pegam, elas são bastante abundantes lá na Austrália. E aqui eu coloquei mais dois gansos, né? Esse ganso aqui eu achei ele lá no St. James Park, em Londres, e esse aqui no Lago Negro, em Gramado. Tá? Gansos, diferentes espécies de gansos, eu não consegui identificar exatamente qual que é a espécie do ganso, mas são gansos considerados gansos domésticos aí, né? Gansos bastante comuns, né? E tem algoritmo baseado em ganso? Tem também, ó. Aqui embaixo tem dois links de algoritmos que são baseados especificamente em gansos. Tem algumas características aí dos gansos em relação a outros pássaros que são usadas, né, nesses algoritmos, tá? Então, nesse caso aqui, é o algoritmo de dois algoritmos de otimização também, tá? E rebanhos de animais. Rebanhos de animais também são usados como inspiração para modelos computacionais. Essa foto aqui, lá em Minas, lá na região de Furnas, uma vez estava indo para um congresso em Belo Horizonte, passei lá em várias regiões, tinha muito gado, né? E aqui é uma delas. Bom, aqui é Nelore, né? Estamos no Brasil, né? Mas tem um modelo de otimização que é do búfalo africano, por exemplo. Tá? Esse é um dos modelos que é baseado em rebanhos. Botei aqui um camelo, na verdade é um dromedário, né? Tem algoritmo baseado em dromedário? Dromedário eu não sei, mas em camelo pelo menos tem, olha aí, ó. Tem esse algoritmo aqui baseado de otimização que é baseado em grupos de camelos. Aqui temos uma ovelha. Tem algoritmo baseado em ovelha? Tem também, olha aí. Multi-Object Artificial Chip Algorithm. Então, algoritmos baseados em ovelhas também temos. Em cabrito temos? Temos também. Temos algoritmos baseados em cabras. E mais um rebanho aqui no cantinho também. E canguru? Tem algoritmo baseado em canguru? Cangurus lá na Austrália também. Então, temos também, olha aí. Algoritmos, aqui tem dois exemplos de artigos de algoritmos baseados em grupos de canguru. De abelhas, já falamos de abelhas também, né? Então, algoritmo de abelhas também bastante conhecido, bastante usado. Bee Colony Optimization, Artificial Bee Colony também. E aqui vários outros derivados também, modelos que são derivados ou não aí dos modelos iniciais com abelhas. Tá? Então, abelhas têm características bastante interessantes para serem usadas em algoritmos de otimização. Né? A forma como elas buscam comida, aqui a gente duas fotos que eu consegui pegar no exato momento em que a abelha estava pegando o alimento aqui das flores. Né? Então, aqui um véu de noiva, uma florzinha bem pequenininha, mas a abelha foi lá e estava ali sugando ali o néctar. Né?
E aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui é uma dionela. Uma florzinha dionela também é uma florzinha bem pequenininha. Uma outra espécie de abelha, não sei exatamente que espécies que são, mas as duas aqui, né, eu peguei justamente o momento em que elas estavam se alimentando. Esse alimento elas levam de volta para o ninho. Elas têm comportamento de forrageamento, similar das formigas, elas saem para procurar alimento. Quando elas encontram, elas voltam para o ninho, para a colmeia, avisam ali que as outras, que elas encontraram uma fonte, algumas até fazem lá uma dancinha, lá fazem um movimento, que indicam para as outras, olha, tem um alimento de determinada qualidade, a dança que ela faz, né, equivale à qualidade do alimento, ela consegue indicar ali, e assim elas conseguem chamar outras, né, elas conseguem recrutar outras para ir pegar aquele alimento. Né? Tipo, achei um, um negócio interessante aqui, então elas, né, achou lá uma flor interessante, ela vai, chama as outras e, e as outras, dependendo da qualidade do alimento, vão lá também ajudar a, a capturar aquele alimento e levar de volta para a colmeia. E nessa elas acabam também polinizando as flores. Né? Então acaba sendo uma via de mão dupla, e as duas são beneficiadas, né? Tanto a espécie que está se alimentando, quanto a outra que vai ter suas sementes disseminadas aí pelas abelhas. Né? Então as abelhas têm um papel muito importante na natureza de polinização, de levar as espécies. Né? Então esse comportamento delas, né, de forrageamento, ele é usado como inspiração para modelos de inteligência computacional, né? Modelos em que a gente faz otimização. Né? Também é usado como inspiração para esse pessoal que, quando tomba um caminhão, né? A gente sabe que no Brasil, quando um caminhão tomba, por algum motivo, parece que o direito de propriedade cessa. Né? Então, tombou lá um caminhão de alguma coisa, vai aquele monte de gente lá e começa a pegar tudo que está lá, né? Não sabe nem o que é, mas está levando, tá pegando, tá ensacolando, tá botando nos porta-mala, tá levando tudo embora, né? Então, também é um comportamento que acho que eu vou fazer isso. Próximo modelo que eu de inteligência de enxames aí que eu vou propor, acho que vai ser um modelo baseado em saques de caminhões que tombaram pelo Brasil. É uma boa ideia. Se alguém quiser fazer os experimentos aí, eu topo ser coautor, tá? Então, enxames de abelhas também servem como inspiração para vários modelos, como a gente viu aqui. Cardume de peixe. Cardume de peixe também serve de inspiração para modelos? Serve. Temos também cardumes de peixe servindo como inspiração para modelos de otimização, principalmente a forma como os peixes buscam alimentos, né? A forma como eles evitam predadores, tudo isso é relevante aí na hora de você usar como inspiração para modelos, né? Principalmente os de otimização, tá? Então aqui várias fotos de peixes, água-viva aqui, né? E outros peixes que eu não sei exatamente que espécies são, mas várias fotos interessantes aí que eu vi lá no George Aquarium também durante um congresso que eu fui lá. E sempre dá para ver comportamentos também que são bastante curiosos nos peixes, né? Se você observar um aquário, do tamanho que for, né, que tenha vários peixes, você vê que parece que tá todos calmos, aí quando um se agita, os outros se agitam também, e tem, parece que uma movimentação coordenada, né? Isso é bem interessante, né? Bem legal de observar peixe. Só é ruim de ficar limpando o aquário, né? Eu gostaria de ter um aquário bem grande aqui. Mas quando eu penso no trabalho que dá para ficar limpando depois, aí eu acabo desistindo. Mas é algo bastante interessante de se observar. E aqui estão alguns modelos, tá? São só alguns também, né? Fish Swarm Optimization, também otimização baseada em enxames de peixes, né? E outro modelo baseado em enxame de peixe também otimizado. Então, essas espécies normalmente têm vários modelos, né? Eu peguei só alguns aqui, só para citar de exemplo, mas se vocês jogarem isso aqui em qualquer buscador de artigo, termo Fish Swarm, Bee Swarm, etc., vocês vão achar muita coisa. Tá? Então, tem muitas, tem desde os primeiros que foram propostos e muitas variantes, tá? Bastante comum
encontrar muitas variantes desses modelos. Congressos dessa área, né, normalmente trazem modificações aí desses algoritmos. Às vezes para tratar de problemas específicos, tarefas específicas, né. Tráfego de veículos, né? Como falei, veículos não são necessariamente, né, não são vivos, mas tem todo um sistema por trás deles, né? Tem todo o sistema de trânsito, ele é feito para que veículos e pedestres, né, consigam se movimentar sem que haja nenhum tipo de incidente, né? Então, assim, com velocidade, sem causar problemas. Em geral, isso tende a funcionar muito bem, né? Exceto quando, né? Exceto quando não funciona, né? Exceto quando, né, tem algum acidente. Mas normalmente quando tem acidentes, o que acontece, né? Foi alguma infração de trânsito que foi ocorrida. Dificilmente vai acontecer do semáforo abrir verde para os dois lados e não ser culpa de ninguém, né? Normalmente alguém passou, né, no sinal que não deveria ter passado, né? Alguém passou no sinal errado, alguém andou numa velocidade acima do limite, alguém atravessou fora da faixa de pedestre, alguém não parou na faixa de pedestre. Então, quando o acidente acontece, em geral foi porque alguma regra foi desrespeitada. É claro que quem faz as regras também precisa ajudar, né? Fazer a regra de uma forma que as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não erram de propósito, elas erram por desatenção, por uma série de motivos, né? Então, por exemplo, primeira vez que eu fui andar de carro lá na Avenida São Carlos, em São Carlos, na época do meu mestrado. Alguém lá teve a ideia brilhante de colocar alguns semáforos no chão. Pô, tô acostumado a olhar em semáforo para cima, né? Você vê o semáforo numa certa altura, 2, 3 metros de altura. E lá tinha um cruzamento da Avenida São Carlos que tinha um semáforo que ficava no chão, tipo, né, menos de 1 metro de altura ali tinha um semáforo. Era algo bem antigo e tal, né? E eu passei batido. Graças a Deus ninguém veio da outra rua, né? Veio e conseguiu parar, enfim. Não houve um acidente, mas quase houve um acidente por falha minha, né? Por imprudência minha, não vi o semáforo, mas, né, por falta de costume também de procurar um semáforo no chão, né? Então, hoje acho que já não é mais assim, já jogaram o semáforo para cima, ou pelo menos, né? Tudo bem, é algo antigo, é algo, né, faz parte já do patrimônio da cidade, ok, mantém lá no chão, mas bota também um em cima ali para facilitar a vida de quem vem de outro lugar, né? Então, acho que hoje esse problema lá já não existe mais, os semáforos estão todos no lugar certo. Mas quando a gente vai, às vezes, em outro lugar, numa cidade, num país que a gente não conhece, é comum encontrar regras diferentes, encontrar costumes diferentes que, né, acabam que podem causar um acidente, né? Então, aqui tem algumas fotos que eu tirei aí de vários trânsitos diferentes, né? Então, no Canadá, por exemplo, não dirigi lá, né? Fiquei lá algum tempo, mas não dirigi, não tinha carro lá. Nem sei se podia, né? Teria que traduzir a CNH, tem uma certa burocracia, tradução juramentada da CNH e tal. Mas o que eu observei lá de diferente? Muitas vezes os carros chegam na esquina, semáforo está fechado, eles viram, passam sinal vermelho. Porque lá, por padrão, se você chega num cruzamento e você quer virar à direita, a conversão à direita é livre. Então, mesmo que o semáforo está fechado, você só olha para o outro lado para ver se ninguém está vindo. É como se fosse um pare, né? Você olha, não está vindo ninguém, você faz a curva. Só que o que você tem que fazer? Tem que prestar atenção se não tem pedestre atravessando, porque normalmente quando abre ali, às vezes abre para pedestres também, né, em algum lugar, e você precisa ver se os pedestres não estão passando por ali. Em outros lugares, por ser talvez mais perigoso, eles colocam o vermelho piscante. O vermelho piscante diz que você não pode nem fazer a conversão para a direita. Mas por padrão, o vermelho normal é um vermelho que você não pode seguir em frente, mas se você quiser virar à direita, você pode, desde que você observe o trânsito, né? Então é algo que é diferente, né? Algo que faz parte da inteligência daquele trânsito de lá, né?
Então, alguém do Brasil que vai para lá tem que ficar atento a isso. Da mesma forma, alguém de lá que vem para cá tem que ficar mais atento ainda, porque se for eventualmente fazer essa conversão, né, pode, né, tudo bem, causar um acidente talvez não, porque, né, você tem que olhar ainda, né, mas pode, no mínimo, levar uma multa, né? Então, são essas diferenças que a gente observa. Alguém que vem de lá para cá também tem que tomar cuidado com o péssimo hábito dos motoristas brasileiros não parar em faixa de pedestre, né? Em muitos lugares, pelo menos nesses países aqui, do que eu observei, os carros sempre param para os pedestres passarem, né? Raras são as exceções do motorista que não para, né? Então também é algo que pode causar um acidente se você não observar. Onde que é mais curioso o trânsito, né? Inglaterra e Austrália, lugares aonde as mãos de direção são inversas, né? Então, tanto Inglaterra quanto Austrália seguem lá, o motorista, né, fica, o volante fica do lado direito do carro e é tudo diferente. Então, esse cruzamento aqui eu achei particularmente interessante. Eu até filmei ele aqui, ó. Porque eu falei, se eu tiver que dirigir aqui, eu não vou conseguir. Porque é muito confuso. Como é que dá o play aqui? Vem carro de todo lado e eles podem virar para qualquer lado também, né? Então, é um cruzamento de duas ruas de mão dupla, que os semáforos abrem juntos e acontece ali de carros virarem, né, para um lado ou para o outro. Você vê que um para, não sei de quem que é a preferência. É muito confuso, né? Ainda mais para quem, né, está acostumado a dirigir do lado direito, né? Do lado, quer dizer, com o volante do lado esquerdo, né? Então, assim, mas não vi nenhum acidente acontecer nesse cruzamento. Assim, eles sabem, eles devem entender. Para não falar que eu não vi nada de errado, quando eu estava indo pro hotel, o taxista falou: Olha, o que aquele doido tá fazendo dirigindo na contramão ali? Falei: Putz, provavelmente é um turista que pegou um carro aí e entrou do lado errado, né? Porque lado direito, em vez de manter o lado direito, lá se mantém o lado esquerdo. Outra curiosidade que eu notei, aí é Brisbane, tá? Mas depois disso eu fui para Sydney e lá eu notei que quando você vai atravessar na faixa de pedestres, tem no chão tá escrito: olhe para a direita. E tem uma seta. Por quê? Porque aqui no Brasil e em todos os países em que os carros, né, seguem o mesmo padrão que aqui, né, a gente está acostumado a, né, você vai atravessar uma rua dupla, né, como essa daqui o caso, você vai sempre olhar para a esquerda, porque você espera que o carro venha da esquerda, né? E lá é o contrário, né? Lá se você olhar para a esquerda, você vai corre, né? Diz aquela piada que se tem aviso é porque tem história, né? Então provavelmente já teve acidentes, né, atropelamentos de pessoas que acostumadas com o trânsito de outros lugares, olha para o lado esquerdo e não olha para o lado direito. E os carros lá vêm do lado direito, então com isso você acaba, né, correndo o risco de sofrer um atropelamento se você não olhar para o lado certo, né? Algoritmos baseados em casos já coloquei aqui, tá? Em trânsito. Dado pedestre tem preferência até multa, não parar na faixa, não parar antes da faixa, né? Tá. Onde que é? Posta aí pra gente no chat que eu não lembro. Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Tá. Nunca fui. Aqui no Brasil, assim, tem alguns lugares que eu vi que se respeita muito a faixa, tá? Dos que eu já fui. Um deles que eu vi foi em Gramado. Gramado, apesar que tudo bem, Gramado é uma cidade pequena, né? Mas o pessoal respeita muito faixa de pedestre lá. Pisou na faixa, já param. Então, assim, para não falar que é só o Brasil que não funciona, né? E que no primeiro mundo tudo funciona,
Fui num congresso na Itália e fiquei um dia. Fui uma cidadezinha pequena, Vietri sul Mare. Mas eu fiquei um dia em Nápoles, né? Cheguei pelo aeroporto de Nápoles. O trânsito em Nápoles é terrível, tá? É primeiro mundo, a Itália, mas o trânsito lá, ninguém para na faixa pedestre, né? Tava lá eu com a minha esposa esperando para atravessar uma faixa. Chegou uma senhorinha italiana lá, falando um monte de coisa, não entendi direito que era italiana, né? Mas eu vi ela, parecia que tava xingando todo mundo ali. E ela chegou, botou a mão assim na frente dos carros e ficou gesticulando e falando alguma coisa lá, e falou alguma coisa pra gente, tipo, eu entendi que ela quis dizer, aqui pra você passar tem que ser assim, ó, tem que, né, entrar na frente e mandar os caras parar, porque senão eles não param. Eu falei, puxa, né? Pior do que lá em Rio Claro, né? Uma cidade mais movimentada, Nápoles, né? E, e os motoristas não respeitam, pelo menos lá no pouco do que eu vi, né? Eu vi que os motoristas não respeitam pedestre de jeito nenhum, né? Então, assim, tem exceções, né? Tem lugar no Brasil que as coisas funcionam e tem lugar no primeiro mundo que as coisas não funcionam também, né? Multidão de pessoas também tem inteligência, muitas vezes não tem, né? A gente vê multidão, né? A gente vê muitos problemas que acontecem, muitas vezes né, por falta de preparo, tanto das pessoas em geral, né, quanto às vezes de quem deveria estar lá no estabelecimento, no lugar, no evento, para coordenar esse tipo de coisa, né? Então, temos muitos exemplos aí de incidentes graves aí que aconteceram, né, por conta de precisar evacuar um lugar e as pessoas se pisotearem, não estarem preparadas e tudo mais. Mas, na maioria do tempo, as multidões de pessoas funcionam bem. Lugares, às vezes, muito lotados, as pessoas conseguem ainda se movimentar seguindo regrinhas básicas, né? Tipo, não empurra o outro, né? Desvia, pede licença. Em geral, as coisas fluem bem, né? A menos, né, que esteja muito super lotado, né? A menos que quem fez o evento, quem organizou alguma coisa, tenha realmente não planejado aquilo adequadamente, a ponto das pessoas ficarem muito apertadas, né? No geral, isso funciona bem, né? Então, eu odeio multidões, não gosto de lugar que tem muita gente, apesar de que algumas dessas fotos, as fotos foram eu que tirei aí, né? Mas eu evito estar em lugar com muita gente. Não gosto, mas várias vezes que eu fui, correu tudo bem, né? Então, porque em geral as pessoas, né, atuam como partículas humanas inteligentes, né? E aí a gente tem então estudos que mostram, né, modelos inspirados na forma como pessoas se comportam em multidões, né? Como uma pessoa sai de um lugar numa multidão e vai parar em outro sem maiores incidentes aí, né? Então, às vezes você está num lugar lotado, acaba demorando um pouco para você sair de um ponto A e para um ponto B, mas eventualmente você consegue chegar lá, porque a gente segue regras básicas de convivência aí de não empurra, não pisa no pé dos outros e etc, etc, etc. Né? Novamente, há exceções, né? Quando eu era adolescente, pré-adolescente, criança ainda, eu acho, teve uma promoção das lojas americanas, tempo que eles ainda não estavam à beira da falência, né? Tempo que as lojas americanas tinham grandes lojas físicas, né? Hoje em dia virou umas lojinhas bem de nicho, né? De coisas bem específicas. Antigamente eram hipermercados, né? Tinha de tudo, tinha toda a parte de supermercado, tinha a parte de eletrodoméstico, de eletrônico, né? E eu lembro que numa dessas eu estava, acho que lá no shopping de Piracicaba com meus pais e teve, ou de Limeira ou Piracicaba, não lembro exatamente. E tinha lá promoções relâmpago, né? E a promoção relâmpago era assim, né? De repente um produto que custava 800, não sei se era reais, acho que era cruzeiros, cruzado, alguma coisa. De repente aparecia por 200, né?
E era só aqueles que estavam lá carimbados com o selinho de 200. Então, tinha lá uma porta, alguém saía lá com um pallet, né, num carrinho, botava o pallet lá e as pessoas pegavam lá os produtos que estavam na promoção. E numa dessas colocaram um brinquedo em promoção, acho que era um rouba-queijo, uma coisa assim. Até tinha aquele brinquedo, mas aí acho que meus pais falaram: vamos pegar um lá que vai ter festa de aniversário, alguma coisa, a gente leva um, né? E aí nisso uma mulher que estava lá, bem intencionada, falou para mim: fica ali na frente, né? Que a hora que abrir você já pega, né? E, e eu, né, criança inocente, achei a hora que abrir as pessoas, né, vão civilizadamente se dirigir até o pallet e pegar lá o produto e sair, né? Não foi bem isso que aconteceu, né? A hora que o negócio abriu, só vi aquela multidão partindo para cima de mim. Ainda bem que eu não caí, porque se eu tivesse caído ia ser pisoteado, né? Mas eu fui parar num canto e levei uns 200 esbarrões ali, né? Não consegui pegar nada e saí chorando. E aí a mulher ficou até se sentindo mal, né? Tipo, putz, fui eu que botei lá na frente, né? E, e aí o outro menino que tava lá, que acho que era filho dela, até veio, falou: não, toma, levam pra você, né? Eu não tava chorando porque eu não peguei o brinquedo que eu já até tinha, né? Eu tava chorando porque eu tinha sido esmagado pela multidão ali. Então, essa foi uma ocasião que as partículas humanas não foram inteligentes. Mas, no geral, as partículas humanas se comportam bem e a gente pode usá-las como inspiração para modelos computacionais. E a gente segue também algumas regrinhas básicas, pelo menos quando eu estava na escola, uma vez foi uma policial lá e ela explicou, né, quando você está indo em direção a alguém numa rua, né, sempre desvia para a direita, né, se todo mundo fizer isso, ninguém tromba, né. Na prática, eu vejo que a maioria das pessoas desvia para um lado aleatório, né, mas se todo mundo desviasse para a direita, não teria esse problema realmente, né, você não teria trombadas porque os dois indo para a direita, cada um foi para um lado, né. Mas, enfim, humanos seguem regras escritas ou não sobre como se movimentarem em ambientes, em especial ambientes lotados, e isso serve como inspiração para modelos computacionais também. Então, no geral, né, as interações em inteligência de enxames elas podem ser muito simples, desde uma formiga seguindo a por outra formiga, até a combinação de várias interações que vão levar a comportamentos bastante sofisticados, como, por exemplo, encontrar o menor caminho dentre vários caminhos do formigueiro até uma fonte de alimento. Tem isso, tá? Não porque elas planejem fazer isso, mas porque isso acaba se derivando naturalmente do comportamento delas. Como elas seguem as trilhas de feromônio que são deixadas pelas formigas que encontraram algum alimento, acabam recrutando outras formigas, e às vezes tem mais do que um caminho. Aquele caminho que é mais curto tende a ser mais reforçado, e com o tempo elas vão encontrar esse caminho menor. Então, às vezes, a primeira formiga que encontrou a fonte de alimento, ela estava procurando, achou, mas ela não fez o caminho mais curto. Eventualmente, outros caminhos vão sendo encontrados. E, e isso também serve de inspiração para alguns modelos computacionais, como a gente vai ver. Então, os resultados que são alcançados por inspirações, por interações simples, acabam inspirando as soluções computacionais. E aí vai desde algoritmos para definição de melhor trajetórias de robôs, aqui tem um exemplo disso, ó. Planejamento por robôs em fábrica, por exemplo. Vamos supor que você tem lá vários robôs que atuam numa fábrica. E essas trajetórias desses robôs podem ser planejadas para que eles não trombem nem tenham que ficar um esperando pelo outro passar, né? Então, tudo isso pode ser também otimizado usando esses modelos. E até coisas como algoritmo para definição de rede de telecomunicação e de distribuição de energia. Aqui eu coloquei também um review, né, de vários artigos aí que já atuaram nesse tipo de coisa, dos grids, né, das redes inteligentes. Aí. Então, hoje, com a disponibilidade de vários tipos de energia, muitas vezes, né, energia renovável e tal, então, cada vez mais você precisa aplicar inteligência nesses sistemas, né, para fazer a distribuição de energia de maneira otimizada, né? Porque se você essas longas linhas de transmissões aqui, né, que muitas vezes são usadas,
sempre tem perda. Por mais que você use alta tensão aí para tentar, né, minimizar essas perdas, você sempre vai ter alguma perda. Então, é natural que você tenha que planejar a sua infraestrutura de forma que você não tenha que levar energia por trechos muito longos, né? Você pode colocar as fontes mais próximas dos consumidores, você pode dimensionar os fios dessas redes de acordo com a demanda. Enfim, você tem uma série de formas de aplicar modelos computacionais, inclusive esses de otimização, para poder encontrar a melhor forma de modelar esses grids, tá? Então, hoje isso está sendo bastante utilizado. Menos pela Electro, que a cada 2, 3 meses estoura o transformador mais próximo de casa aqui e me deixa sem energia. Normalmente é num dia quente e todo mundo liga o ar-condicionado ao mesmo tempo. Assim, tá óbvio até para mim que é a sobrecarga, né? Quando sobrecarrega, o transformador estoura. Toda vez, né? Fez lá um calor maior, parece que não é o meu caso aqui, mas a vizinhança toda tem ar-condicionado forte, aí liga ao mesmo tempo, o negócio estoura lá. Então, assim, eles não estão usando inteligência para ver que precisa botar um transformador mais forte lá ou dividir a rede em mais do que um transformador, porque vive estourando o negócio, né? Há anos já esse problema. Já até trocaram o transformador, botaram um verdinho mais bonito aí, né? Que agora eles estão fazendo tudo verde. É a cor deles, né? A cor da empresa. Mas continua dando problema de estourar, né? Acho que a primeira vez que estourou foi num dia 12 de junho, dia dos namorados. Falei, em casa foi muito romântico o dia dos namorados. Tivemos jantar à luz de velas. Só que não foi intencional, foi proporcionado pela nossa querida concessionária aí, que deixou a gente sem energia por várias horas no período noturno. Então, a Electro ainda precisa investir um pouco mais aí nessa parte de inteligência para trocar esses transformadores. Mas, no geral, as empresas de transporte de energia e de telecomunicação também, né? Eu falei de distribuição de energia, mas isso também se aplica para telecomunicação, né? Em telecomunicação, o objetivo é o quê? É tentar minimizar a latência, né? Então, assim, a ideia é que, né, antigamente, para você fazer uma conexão entre dois pontos no Brasil, você tinha lá latência de quase meio segundo, né? Coisas absurdas, né? Altas, por causa da tecnologia da época, porque não tinha muita, porque a rede não era muito otimizada, né? Hoje não, né? Hoje você consegue, você vai dar um ping aí na maioria dos serviços mais utilizados, aí Google e tal, daqui de Rio Claro em São Paulo, é questão de nem 2 dezenas de milissegundos aí, né? Então, assim, as redes vão sendo otimizadas também em relação a tráfego, e isso também requer, né, uma otimização, né, das redes, né? Outras inspirações, né? A forma como os insetos agrupam os seus mortos e ordenam as suas larvas também pode ajudar a analisar dados bancários, né? Então, isso é outra coisa que é outro problema que eu cheguei a mencionar, acho que com vocês já, né? Citei lá o caso da Visa, por exemplo, que usa redes neurais para prever comportamentos e tal. Mas também a questão de agrupamento também é útil nesses casos, né? Você pode, através de algoritmos de agrupamento, algoritmos que são inspirados pela natureza, você pode agrupar ali transações, agrupar eventuais transferências e tal, para tentar identificar padrões e tentar identificar anomalias também. Então, se você tem um padrão conhecido, de repente, né, o sujeito que está ali acostumado a fazer compras pequenas, a fazer transferências de pequeno valor, de repente está fazendo PIX no limite, está fazendo compras com valores altos, é sinal de que possivelmente tem uma fraude ali, né? Então, o setor bancário investe muito nesse tipo de coisa, né? Aliás, aí um ponto também, né, que eu, como falo, né, a gente critica bastante o Brasil, mas tem algumas coisas que tem que se elogiar. O sistema bancário do Brasil avançou muito mais rapidamente do que o de outros países, né? Em parte porque a gente tinha uma inflação muito alta lá nos anos 80 e 90, né? Então, eles precisaram se informatizar antes do que os bancos de outros países. E até hoje a gente está um pouco na frente, né? Nesse quesito, né?
Prevenção à fraude também, né? Por motivos óbvios, aqui também precisa ser um pouco mais levada em conta, né? Mas além disso, né? Além das prevenção de fraudes, a gente também está à frente nesses sistemas, né? O próprio sistema do Pix, né? Que é algo muito fácil aqui no Brasil, transferência de um banco para outro, né? Instantânea. E em muitos países de primeiro mundo não tem isso ainda, né? É muito mais complicado, demorado, com custo, né? Então, é bastante relevante, né, você aplicar esse tipo de inteligência nesses modelos para ajudar a prevenir fraudes e a identificar anomalias e tudo mais, né? Ou nem só por isso, né, mas também para facilitar investimentos, indicar investimentos para cliente, né, de acordo com o perfil dele, né? Você pode ver o perfil né, você pode, por exemplo, ver que o cliente que bota lá o dinheiro na poupança e larga lá 5 anos, você fala, bom, esse cara poderia estar investindo em alguma renda fixa mais vantajosa, com prazo maior, né? Então, tudo isso pode ser feito como, né? Através de algoritmos de inteligência que vão agrupar, né? Pegar, por exemplo, esse grupo de clientes e falar, aqui temos um grupo de clientes que não está investindo da melhor maneira, né? Que, de repente, né? Que está fazendo investimentos nos produtos errados, por conta do prazo, por conta enfim, né? Por N motivos aí, ele poderia talvez estar investindo melhor, né? Outro ponto, divisão de trabalho entre abelhas, que pode ajudar a definir linhas de montagens em fábricas, né? Então, também, né, como falei, né, as abelhas têm uma maneira muito peculiar de fazer forrageamento, elas também, né, conseguem explorar várias fontes de alimento ao mesmo tempo, conseguem dividir o trabalho dependendo da fonte, uma fonte mais abundante pode fazer com que mais abelhas trabalhem, porque tanto abelhas como formigas, elas têm interesse em, quando encontram uma fonte de alimento, em explorar ela o mais rápido possível, porque pode aparecer um outro grupo ali que também está interessado, né? Então, elas precisam medir esse esforço, né? De acordo com a qualidade da fonte, elas podem recrutar mais ou menos operárias para trabalharem ali, né? E isso também pode servir como inspiração, né, para outros tipos de tarefas, né? Para qualquer lugar que tenha vários funcionários e você precisa dividir os funcionários entre diversas tarefas, você tem problemas que são similares aí ao que as abelhas enfrentam, né? Bom, então dos vários algoritmos de inteligência de enxames que existem, e existem muitos, mas muitos mesmo, baseados em diferentes organismos, tá? A gente vai ver 3 aqui, tá? O PSO, que é a otimização por enxames de partículas, que é para otimização. Então, vamos ver, né? Vocês já mexeram com otimização lá com o algoritmo genético. Então, agora vocês vão poder implementar, por exemplo, um PSO e comparar. O PSO, às vezes, é melhor que o algoritmo genético em algumas situações. E pior em outras, né? Então, aí é interessante vocês observarem quando que ele se sai melhor, quando ele se sai pior. Então, isso aqui é otimização num espaço de atributos, né? Vamos ver também a otimização por colônia de formigas. O Anti-Colony Optimization, na sigla em inglês, ACO, ele é otimização também, mas ele é específico, nesse caso, o que a gente vai ver, é específico para grafos. Então, para dados que se apresentam naturalmente como grafos, volto lá no problema de telecomunicação, né? Telecomunicação, você pode colocar cada ponto, né? Cada nó da rede, cada roteador da rede, como sendo um nó de um grafo. E aí você pode colocar as arestas como sendo a conexão entre os nós desse grafo. Então, você pode pegar um provedor de internet ou um backbone de internet e modelar a rede dele como sendo um grafo, por exemplo, né? E aí você pode encontrar os melhores caminhos nesse grafo. Você pode colocar peso nessas arestas de acordo com o custo de usar cada enlace. Às vezes você tem um enlace que o custo dele é por dado trafegado, né? Às vezes você tem um enlace que você
só vai usar em caso de backup, porque ele é mais caro. Então, você vai usar o seu enlace principal sempre que ele estiver disponível, né? Então, assim, você pode fazer melhorias na sua rede usando um modelo como esse, de otimização em grafos, né? Aí você faz a otimização no grafo e isso você pode refletir na sua rede de telecomunicação, por exemplo, né? Então, o ACO também é um algoritmo bastante importante para a gente ver. Ele é mais um de otimização? Mas é uma otimização aí mais específica, né? Não na otimização mais tradicional, que a gente costuma pegar no instância de atributo todo, mas no grafo, né? Nos pontos que a gente define no grafo, nas arestas entre eles. Então, tem aplicações bem interessantes para isso também. Inclusive, o problema do caixeiro viajante, que a gente já falou lá na primeira semana, né? E, por fim, vamos ver, né? Então, esses dois aqui são muito utilizados, são dois dos primeiros modelos. E o modelo de competição e cooperação entre partículas, eu vou mostrar que é um modelo, né? Um modelo que eu trabalhei nele, né? Então, é um modelo que eu naturalmente conheço bastante, né? E vários dos meus alunos já trabalharam com ele também. Então, é um modelo que eu considero interessante para mostrar aqui, por ser também um pouco diferente dos demais. Enquanto a grande maioria desses modelos de otimização são voltados, a grande maioria desses modelos de inteligência de enxame são voltados para a otimização, o modelo de competição e cooperação de partículas, ele é um modelo, inicialmente, originalmente, de classificação semi-supervisionada. Então, assim, eu quero mostrar isso para vocês, porque vou mostrar um tipo de classificação diferente, né? Mais um, vocês já viram lá com redes neurais, com o Perceptron, que vocês vão fazer o trabalho agora, vocês estão trabalhando com classificação supervisionada, né? Estão treinando o modelo para depois usá-lo para classificar dados não vistos. Agora, no caso do modelo de partículas, aí a gente vai ter a gente não vai ter a indução, a gente vai ter uma transdução, a gente vai pegar os dados, tanto os rotulados quanto os não rotulados, e vamos usar essas partículas caminhando em um grafo, aqui também a gente vai trabalhar com grafo, né? Usar essas partículas para classificar os demais nós da rede. Tá? Então, é inteligência de enxames, mas numa aplicação diferente da tradicional. Não é mais um framework de otimização. Ele vai ser um modelo voltado para aprendizado semi-supervisionado. Então, assim, ele, como algoritmo de inteligência de enxames, ele está fazendo uma tarefa diferente da maioria, não é otimização, é classificação, e é classificação semi-supervisionada. E como classificador semi-supervisionado, ele também se difere da maioria, porque a maioria equivale lá a um framework de otimização, um framework onde você vai ajustar lá, vai reduzir uma função de perda, né? E nesse caso não, né? A maioria dos algoritmos trabalham com uma propagação global de rótulos, né? Os baseados em grafos, principalmente. E esse de partículas não, ele faz uma propagação local. Ele usa a partícula, que pode ser... a partícula, assim, eu não defini exatamente qual que é a espécie, mas tá mais para formigas, realmente. Porque tem o processo de competição, de formigueiros diferentes competindo, né? E de cooperação. Dentro de um formigueiro, elas competem entre si. Então, assim, a metáfora que eu tô usando é de formigas, principalmente, tá? Também poderia ser outra espécie? Poderia. Mas formigas é o que me parece que encaixa melhor. E aí, assim, é uma abordagem, então, diferente para aprendizado semi-supervisionado. Então, da mesma forma que a gente fez no resto do curso, né? A ideia é pegar alguns modelos e estudar eles mais a fundo. E vocês saberem que existem muitos outros também disponíveis, tá? Então, o que mais que tem? Tem todos esses que eu mostrei ao longo dos slides, né? Que a gente viu algumas fotos e eu já falei, ó, tem esse modelinho aqui, tem esse outro aqui. E aqui alguns dos mais usados, tá? Que eu não tinha mostrado, exceto de abelhas, né? O de abelhas eu já tinha mostrado, né? Mas esses aqui eu não tinha falado deles, mas olha, vagalume. Tem um algoritmo de vagalume, PyPy algoritmo, né? E é muito usado, né? Algoritmo baseado em vagalumes. Vagalumes sincronizam, né? Vagalumes, eles têm essa capacidade de se sincronizarem, né? O piscar da lâmpada ali deles, né? Então, isso também inspirou modelos computacionais.
O otimizador de lobo cinza, também muito bacana, né? Os lobos cinzas têm características bem interessantes, né? Você tem papéis bem definidos dentro dos grupos de lobo cinza, né? Então você tem lá os alfas, os betas, tem todas as divisões de tarefas entre eles e você pode trazer isso para o algoritmo de otimização. E esse é um algoritmo que tem resultados muito bons em muitos casos. Outro algoritmo que também é bastante usado, a otimização de forrageamento bacteriano. Então, né, a gente está pensando em bichos maiores aí, mas bactérias também fazem, né, algum tipo de forrageamento que serve de inspiração para modelos de otimização. Algoritmo baseado em morcego, também temos, também bastante usado. Otimização por enxame de gatos, Cat Swarm Optimization. Algoritmo de busca de cuco. Cuco, né, é um pássaro que tem aquela característica de usar o ninho do outro, né, de botar no... Tipo do chupim, né? Então, algumas dessas características do cuco são usadas nesse modelo de algoritmo de busca de cuco, né? Então, assim, tem muitos modelos, tá? E, é claro, tem que falar o outro lado disso aqui também, né? Não poderia deixar de falar. Alguns autores criticam o excesso de modelos de otimização com inspiração em espécies aí, tá? Vi um artigo em particular, né? Mas, enfim, não é uma crítica de um pesquisador, mas eu vi um artigo de um pesquisador que ele diz que muitos desses modelos, às vezes, têm pouca vantagem em relação, né? Assim, muda. Alguém pega lá um modelo conhecido como PSO, por exemplo, né? Modelo de otimização de partículas. Aí eu falo, eu vou pegar esse modelo e vou aplicar ele em algum bicho muito específico aí, né? Então eu vou falar assim, tem lá um bichinho lá que tem uma característica especial que eu vou colocar no meu modelo, e aí a hora que você vai ver o resultado, muitas vezes é um resultado que não é muito melhor do que o PSO, ou é igual, é muito parecido. Então ele falou assim, às vezes as pessoas estão usando a metáfora para vender algo, assim, para aumentar a atratividade do modelo, sendo que ele não é tão inovador assim. Então, assim, é muito comum acontecer de o cara pega lá, faz uma coisinha mínima de diferente, fala, olha, nova metáfora baseada nessa espécie aqui. E aí o desempenho em si não é melhor do que dos algoritmos que já existem. Então ele fala, só é relevante mesmo um novo modelo se ele está realmente trazendo um ganho de desempenho em relação ao que já existe, né? Se ele está melhorando, se ele está, se pelo menos existe lá alguma tarefa que ele vai ser melhor realmente, né? Se não, às vezes é só né, às vezes a nova metáfora é só uma forma de tentar incrementar um artigo que, do contrário, seria só um pequeno incremento, né? Às vezes você pega lá um modelo, faz um pequeno incremento, você não consegue publicar porque acham que não tem novidade suficiente. Você submete lá e fala, não, isso aí é muito parecido com o que já existe. Você só colocou lá um novo termo, né? Colocou uma coisinha a mais. Só que aí o cara vai e fala, não, esse é um novo modelo, tá? Em vez de eu me inspirar em morcegos, eu vou me inspirar numa espécie específica de morcego que tem um comportamento XYZ. E aí ele faz esse novo modelo como se fosse uma grande novidade, que na verdade é só parecido com tudo aquilo que já existe e, e ele só chamou, só usou aquela metáfora para chamar a atenção, né? Então, assim, só estou dizendo isso para vocês saberem que existem também algumas críticas com relação a isso, tá? Não são muitas, mas existem, então é importante eu dizer aqui. Mas muitos desses modelos realmente, né, não caem nessa definição aí dos críticos, tá? São modelos que realmente têm características interessantes e têm características que você vê que realmente está fazendo alguma diferença no desempenho do algoritmo. Não é algo que foi colocado ali só para formar uma nova metáfora, né? Mas, enfim, é isso. Aqui estão as referências, tá? E agora eu vou colocar daí um vídeo para vocês verem aí sobre voos de pássaros. Mas antes disso, alguma dúvida? Alguma questão? Então, só para a gente
organizar aí o programa, né? Então hoje esse vídeo aí dos pássaros. Depois eu deixo aberto caso vocês queiram tirar alguma dúvida com relação ao trabalho, tá? O trabalho de redes neurais. E daí na semana que vem a gente vai ver o modelo PSO, modelo de otimização baseado em partículas, né? Principalmente em voos de pássaros, tá? Então, da parte expositiva dessa aula, a minha exposição dessa aula é isso daí.